Olá, sejam novamente bem-vindas e bem-vindos ao nosso Capfeiras. É a capacitação virtual para a participação de empreendimentos da agricultura familiar para participação em feiras internacionais. A aula de hoje será sobre inteligência de mercado aplicada à exportação brasileira. O programa Capfeiras é uma iniciativa do projeto Mercados Verdes e Consumo Sustentável, implementado pela cooperação alemã em parceria com o MAPA e em colaboração com Eco Consulting Group e o IPAM Amazônia. Hoje iremos falar especificamente sobre os mercados do café, do álcool, das frutas in natura, em especial o cupuaçu e o bacuri, o mel, o cacau e a castanha. Na aula de hoje eu separei alguns estudos sobre inteligência de mercado para que a gente possa discutir em conjunto qual é o panorama de alimentos e bebidas orgânicos na Europa. O primeiro que nós vamos discutir é especificamente sobre o mercado francês no que tange a alimentos e bebidas orgânicos, que é de 2018, elaborado pela Apex Brasil. O que nós poderíamos destacar sobre esse estudo de inteligência de mercado? O primeiro destaque é que a União Europeia é um mercado intensamente regulado. Para quê? Para garantir que os produtos sejam desenvolvidos em ambiente adequado, mantidos em separado dos seus equivalentes não orgânicos. Então, todo esse controle, a rastreabilidade dos seus produtos é fundamental para o acesso a mercados europeus. Os fabricantes e os fornecedores devem ser registrados em organismos de certificação reconhecidos que inspecionam suas instalações e fornecem autorização do uso do selo orgânico. Esse aqui é o selo orgânico da União Europeia. Isso não impede que cada país também tenha o seu selo orgânico, às vezes é mais de um. Outra recomendação desse estudo da Apex é que, na medida em que o mercado de orgânicos cresce, também cresce a concorrência. E o estudo salienta que o panorama de hoje é que as cadeias de super e hipermercados estão expandindo a sua oferta de alimentos orgânicos também. Muitas vezes desenvolvendo private labels para o segmento de orgânicos e concessões inteiras das lojas voltadas aos seus produtos. Por que isso é considerado estudo de inteligência de mercado? Porque caso vocês ainda não exportem para a União Europeia, por exemplo, vocês terão que avaliar e imaginar quem será o seu potencial cliente no mercado de orgânicos da Europa. Pode ser que seja uma grande rede de varejo que vai colocar a sua marca própria no alimento que vocês produziram, na cooperativa de vocês. Pode ser um mercado de médio porte. Depende do alimento que vocês estão, alimento ou bebida que vocês pretendem exportar. Tudo isso vai fazer uma grande diferença no planejamento estratégico de vocês para a exportação. Aqui eu trago apenas um exemplo de uma grande rede varejista que é o Carrefour, que já está especializada na França com a marca de orgânicos, e aqui também uma bioloja bastante famosa na França. A França conta com mais de 4.000 biolojas, que são lojas especializadas em produtos orgânicos. Outro ponto também que o estudo recomenda são as normas e regulamentações
para a exportação de orgânicos para a União Europeia. Muitos países da União Europeia fazem parte da OMC, a Organização Mundial do Comércio, alguns fazem parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Portanto, são signatários de acordos internacionais celebrados não só de maneira bilateral, mas entre esses organismos multilaterais, para os quais eles também deverão obedecer o que está designado nesses acordos. E a União Europeia exige que os produtos orgânicos importados cumpram as normas do bloco. E muitas das vezes, resulta em impostos aduaneiros obrigatórios, inspeções sanitárias, requisitos de rotulagem, e tudo isso pode tornar o produto de vocês um pouco dispendioso, Os exportadores estrangeiros do Brasil sentem um pouco de dificuldade de atender todos os requisitos europeus, mais as tarifas de importação, porque certamente o importador vai tentar dividir esse custo com os fornecedores. Aqui nós temos um mapa que retrata o fluxo comercial francês do setor de bebidas e alimentos orgânicos. Aqui está o nosso principal concorrente, é a Argentina, mas também a Espanha, a Itália, a própria Alemanha, que exportam para a França produtos orgânicos também. Aqui a gente pode ver que a Alemanha, tanto ela é importadora como exportadora. A Espanha também é uma grande importadora. Holanda também. E aí o estudo vai nos mostrando uma série de dados interessantes para que a gente possa entender como é que esse mercado está se comportando dentro da própria Europa. E claro, vamos ver como é que os nossos vizinhos estão se saindo nesse sentido. Aqui é um outro mapa das exportações e importações do mercado orgânico, apenas para que a gente possa visualizar aqui é o mercado ascendente, de 2009 a 2018. A venda de orgânicos no varejo em milhões de euros para a Alemanha aumentou consideravelmente, num total de 10,09 bilhões em vendas de orgânicos no varejo. É bastante alto. Esse gráfico aqui mostra justamente que a Alemanha ocupa o 6º lugar na porcentagem das vendas do varejo orgânico. Em primeiro lugar está a Dinamarca, segundo Luxemburgo e terceiro Suíça. Isso indica o quê? Que há muito espaço para venda de produtos orgânicos, desde que vocês atendam os requisitos da União Europeia ou de países que, embora não façam parte do bloco, tendem a seguir as mesmas exigências. Aqui é o slide detalhado que nós passamos na tela. A Alemanha é um grande importador, mas também um grande exportador. Então, quem também exporta, quem também vai disputar mercado com vocês é Holanda, Suíça, Bélgica e Reino Unido, com a vantagem de que dentro da Europa o custo fica muito mais barato. Mas nós temos também um grande diferencial competitivo, que é a nossa brasilidade. Então, tem produtos que, por razões climáticas, eles só podem ser produzidos no Brasil. E tem também, nós vamos ver mais adiante, uma indicação geográfica do Brasil, sobretudo dos produtos de vocês, das cooperativas selecionadas pelo mapa, eles têm um apelo da brasilidade muito forte, isso com certeza é um diferencial competitivo. O ponto de atenção é o controle da qualidade, a incorporação das inovações no processo produtivo,
para que os produtos de vocês ganhem ainda mais competitividade no mercado internacional. Vamos agora falar dos mercados específicos, atendendo às demandas de cada uma das cooperativas de vocês. Vamos começar pelo mercado da cachaça. A cachaça é uma indicação geográfica do Brasil, isso é bem importante. O Brasil conseguiu que a cachaça fosse registrada como propriedade brasileira, né? A primeira indicação geográfica do Brasil. O site Aprendendo a Exportar elaborou, em conjunto com o IBRAC, essa cartilha Aprendendo a Exportar Cachaça. É bem interessante. Recomendo que vocês acessem. Dentro do mercado da cachaça, que é uma bebida alcoólica, é preciso ter muita atenção para o procedimento de importação de bebidas alcoólicas para o país que você deseja exportar, porque em alguns países a importação de bebidas é controlada pelo governo, como por exemplo no Canadá. Mas também nos Estados Unidos tem que estar atento à autorização do processo de importação. Às vezes demora bastante a emissão de um certificado para aprovação desta importação, como é o caso dos Estados Unidos. Vamos discutir agora um pouquinho o mercado do açaí. O açaí é um superalimento, super inovador, diferente em muitos mercados, não é produzido em qualquer lugar, combina muito com o marketing orgânico, é um produto da Amazônia, sobretudo, está muito identificado com a Amazônia, com o Pará. Então tem muitas vantagens. Não tem tanta concorrência, sim. Então o açaí tem tudo para ganhar mais mercado internacional. Claro, tem muita brasilidade também. Quais seriam os desafios da exportação do açaí para o mercado europeu? Bom, o primeiro desafio é que o açaí hoje no mercado europeu é para um público específico de classe média e classe média alta, que pode pagar por esse produto. Chega na prateleira europeia um valor muito acima das frutas vermelhas que habitualmente os europeus consomem. A literatura de comércio exterior recomenda que os produtos exportáveis tenham, no mínimo, 1 ano de validade. Com açaí é muito difícil que ele chegue com todo esse prazo de validade, a menos que ele esteja em pó, liofilizado, mas o custo disso tudo também é muito alto. É interessante que vocês avaliem se vocês terão condições de fazer com que a produção de açaí de vocês chegue in natura até o mercado europeu ou se ela terá de passar por um tratamento específico para aumento do seu prazo de validade. Vamos falar das castanhas? Bom, quais são as vantagens das castanhas para o mercado europeu? Bom, as castanhas, elas viraram um petisco, né? Bem interessante, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A demanda é muito grande pela castanha, ela tem uma versatilidade gastronômica, é possível usá-la em receitas doces, em pratos salgados. Então, é um produto altamente aceito no mercado internacional. Mas a castanha brasileira também tem alguns desafios para se consolidar no mercado europeu. Eu destacaria o principal desafio é a concorrência, chamada Vietnã. O Vietnã também é um grande produtor de castanha. O estudo indica esse acordo de livre comércio que a União Europeia já estava negociando com o Vietnã em 2018,
E, finalmente, em 2019, é fechado um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Vietnã, cujas reduções tarifárias vão até 99%. E é um grande desafio para as castanhas brasileiras conseguirem competir com a castanha vietnamita e que basicamente não pagam nenhum imposto para entrar na União Europeia. E como o Brasil e o Mercosul ainda não finalizaram um acordo com a União Europeia, os produtos brasileiros são taxados com alíquotas de importação que vai variar, às vezes até de país para país, dependendo do produto. Independente dos desafios que a castanha pode enfrentar na União Europeia, vamos olhar aqui o mapa de oportunidade da castanha no mundo todo, né? Vocês já tiveram a oportunidade de acessar o mapa de oportunidade da Apex Brasil, e aí eu coloquei aqui a castanha do Pará, fresca ou seca sem casca, mas tem outros tipos de castanha também, que vocês podem estar acessando aí ao mapa de oportunidades. Claro que a concentração de exportação está na Europa, por isso é que é um mercado bastante interessante para vocês disputarem aí com seus concorrentes. Mas também tem no Japão, tem na própria América do Sul, Estados Unidos e Canadá, então tem ainda muito potencial para crescimento da exportação da castanha. Vamos agora falar do cacau. Bom, o cacau é um alimento, né, importante no mundo todo, né? Mas aqui no Brasil, o grande desafio, e na América do Sul em geral, é a contaminação de metais pesados no cacau e seus derivados, basicamente cádmio, estanho, que já estão presentes no solo brasileiro e no sul-americano também. Então, tudo que a gente discutiu sobre selo orgânico da União Europeia, certificação orgânica, vocês terão que provar basicamente que o cacau está livre de metais pesados. O que nós recomendamos? Que vocês conheçam o Centro de Inovação do Cacau, tá? O SIC, que é capaz de obter certificações tanto para os Estados Unidos quanto para a União Europeia e oferecer técnicas de manejo do solo para a remoção desses metais pesados e livrar o cacau da absorção desses metais dentro do seu fruto. Vamos olhar aqui o mapa de oportunidade do cacau. É um mapa bastante interessante, tá? Dentro da própria América do Sul, tá? Vocês podem aproveitar o Mercosul aqui para estar fazendo as suas exportações, um pouco na Europa. Ainda está um pouco fraco, porque, como eu falei para vocês, são as exigências sobre o cacau brasileiro, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, que impedem com que ele avance ainda mais no volume de exportação. E agora nós vamos falar do café. O café, sem sombra de dúvidas, é um dos nossos carros-chefes da exportação, né? De acordo com a Secafé, o Brasil é o maior exportador de café do mundo. E tudo que o Brasil exporta em café, o café é o grão verde do café, né? O desafio maior é o que a gente faz com o nosso café solúvel, com o café torrado, com as marcas próprias brasileiras de café. Elas ainda tem muita dificuldade de se consolidar no exterior em função das
alíquotas de importação que são muito caras para o café torrado, ao passo que para o café verde não há nenhuma alíquota de importação. Então, o que o setor espera? Que com esse acordo Mercosul-União Europeia, o Brasil possa ampliar a sua presença no exterior e que essas alíquotas tarifárias possam ser diminuídas ao máximo. Bom, a boa notícia é que para a China, né, a Apex Brasil também produziu esse estudo, barreiras tarifárias e não tarifárias às exportações brasileiras de café para a China. As tarifas são bem menores, então vale a pena dar uma olhada nesse estudo, observar um outro mercado. O único desafio da China é que não há o hábito culturalmente enraizado de se tomar café. Então teria que ter um plano de marketing, um investimento maior na valorização do café para a China, mas as tarifas são vantajosas sim. Vamos agora falar do mel. A gente destacou para o mel os estudos da Invest Export, que é bem interessante e fala sobre o mercado do mel natural na Alemanha. Quais são as principais recomendações desse estudo? Claro, reforça como qualquer outro produto orgânico que a entrada do mel na União Europeia ou na Alemanha ainda é um pouco dificultada, porque por causa das certificações, né? O certificado de origem, o selo para entrada na União Europeia. No Brasil, nós temos ainda muitas culturas transgênicas, há um receio que esses pólenes podem contaminar o mel das abelhas, por exemplo, se as abelhas forem criadas perto de plantação de soja, isso pode afetar o mel, porque as abelhas vão de fato buscar o pólen em uma planta transgênica, isso pode dificultar o processo de conquista do selo orgânico para a entrada na União Europeia. E importante colocar, o estudo ressalta que muitas vezes o consumidor europeu tem a sensação de que o mel da América do Sul é um produto contaminado com componentes geneticamente modificados. Então, o produtor de mel vai saber que tem um longo caminho para conseguir a certificação de entrada na União Europeia. Então, só destacando aqui que tem um histórico de embargos ao mel brasileiro, né? Em 2006, a União Europeia estabeleceu um embargo comercial proibindo a exportação do mel brasileiro para a Europa, porque constatou persistência de falhas no sistema de monitoramento, visualização de resíduos que já vinham de 2003. A boa notícia é que o Brasil aderiu às boas práticas apícolas para garantir uma proteção segura dos princípios higiênicos e sanitários em todo o processo produtivo do mel. Também participa do programa de padronização da cadeia apícola nacional, é um programa brasileiro, conjunto com o MAPA. E aqui nesse gráfico vocês vão poder visualizar a queda no volume das exportações de mel brasileiro para a Alemanha. Vocês vejam como decresceu essa taxa ao longo dos anos em função de uma série de fatores que nós acabamos de relatar. Vamos olhar agora o mapa de oportunidades para o mel. Então, novamente, vocês vão perceber que a Europa é um grande mercado ainda para o mel. Então, vale a pena recuperar o mercado europeu por meio das boas práticas apícolas, por meio da modernização e inovação nos processos de fabricação do mel.
porque realmente vocês podem visualizar aqui que é uma concentração bastante interessante para os produtores de mel, uma concentração de clientes e compradores. Vamos agora para as frutas in natura, né? É algo que vem crescendo ao longo dos últimos anos, a exportação das frutas in natura. E o nosso destaque para as frutas in natura é para o bacuri e para o cupuaçu, que são produtos das nossas cooperativas aqui presentes na nossa capacitação. Quando se fala em bacuri, cupuaçu, é muito importante que vocês invistam em marketing, sobretudo no exterior, que vocês expliquem por meio dos rótulos, por meio de campanhas publicitárias, o que é o bacuri, o que é o cupuaçu, quais são os nichos que eles podem ser utilizados, não apenas na gastronomia, são produtos fantásticos para a gastronomia, mas também em cosméticos, em cosméticos veganos, tem um leque de opções. Então, é importante que vocês entendam o alcance do produto que vocês têm em mãos para que vocês possam explorá-lo melhor em termos de marketing. Não adianta nada a gente ter um bom produto se as pessoas simplesmente não conhecem, não sabem que podem comer, não sabem todos os usos e os alcances desses produtos. E onde é que se situa o bacuri e o cupuaçu nos estudos de inteligência de mercado das nossas grandes agências de promoção de exportação no Brasil ou dentro do comércio exterior, dentro da literatura do comércio exterior? Infelizmente, ainda não há estudos oficiais da exportação do bacuri e do cupuaçu, por isso é que é de fundamental importância o investimento na divulgação desses produtos, no marketing desses produtos, para que eles possam ter um lugar também na agenda nacional, na agenda dos estudos e na prospecção e acesso aos mercados internacionais. Por exemplo, o bacuri, ele pode ter um uso cosmético muito interessante. Então, dentro do Brasil e fora dele, mercados internacionais, existe uma possibilidade muito forte de investimento em marcas próprias de cosméticos veganos, que vocês também vão poder ver lá na Biofar. É uma grande tendência de mercado. Eu também achei um estudo sobre o cupuaçu no portal do Ministério da Educação. Esse estudo é de 2007, mas o que é interessante é que ele é bilíngue, então tem informações sobre o cupuaçu em português e inglês. Já é algo bastante interessante que vocês podem estar acessando, eventualmente aproveitando para a construção do catálogo de vocês, para eventualmente mostrar para algum cliente o que já foi escrito sobre o cupuaçu, o que os órgãos oficiais já escreveram sobre o cupuaçu, escreveram em inglês. Então é um material bastante interessante que eu recomendo que vocês acessem também. Vamos lá para a nossa tarefa de hoje? O que eu peço é que vocês acessem o mapa de oportunidade de apenas um dos seus produtos e me indiquem um mercado vantajoso para exportação, expondo até 3 fatores que os levaram a essa tomada de decisão. Lembrando que o mapa de oportunidades fica nesse endereço, portal.apexbrasil.com.br/mapa de oportunidades. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.